Ela postou o verão de garota solteira enquanto ainda estávamos namorando. Eu comentei: amo isso para você. Então eu cancelei tudo. Ela ficou presa em Ibiza com $50. Oi, Reddit. Minha namorada postou sobre estar solteira nas redes sociais enquanto ainda estávamos juntos, sem saber que eu veria. Eu estava literalmente reservando nossas férias compartilhadas quando isso apareceu, então cancelei o Airbnb, os voos e os ingressos VIP do festival, tudo no meu nome. Ela acabou ficando presa em Ibiza com $50 e sem maneira de voltar para casa. Aqui está como tudo aconteceu. Eu, homem de 28 anos, engenheiro, trabalhando remotamente para uma empresa de tecnologia com sede em Austin. Bom dinheiro, agenda flexível, basicamente vivendo o sonho que todo mundo acha que o trabalho remoto é. Venho ralando desde que me formei aos 22 anos. Subi de desenvolvedor júnior para engenheiro sênior e agora estou ganhando cerca de $140 mil por ano enquanto trabalho do meu apartamento em Denver. Minha configuração é bem legal, apartamento de 2 quartos, um quarto é meu quarto de verdade, o outro é meu escritório com 3 monitores, mesa ajustável para trabalhar em pé, todo o pacote inicial de Tech Brew. Estou financeiramente confortável, não rico, mas tenho um fundo de emergência sólido, aposentadoria no máximo e dinheiro suficiente sobrando para realmente aproveitar a vida. Meu pai me ensinou cedo que você constrói riqueza sendo inteligente com dinheiro, não exibindo. O complexo de apartamentos onde moro é um desses prédios novos, com um terraço na cobertura e uma academia que eu realmente uso mensalmente. O aluguel é de $2.100, que eu pago sozinho. Moro aqui há 3 anos, tenho todas as minhas rotinas bem ajustadas, conheço todos os bons lugares por perto. A vida era simples, organizada, exatamente como eu gosto. Conheci Natasha, mulher de 26 anos, cerca de 18 meses atrás, por meio de amigos em comum, em uma festa em uma casa em Capitol Hill. Ela trabalhava como coordenadora de eventos para uma agência de marketing, sempre tinha algo acontecendo, sempre sabia qual restaurante ou bar novo e legal estava abrindo. O oposto de mim em muitos aspectos, o que eu achava que era bom na época, equilíbrio, certo. Ela era o tipo de garota que entrava em qualquer ambiente e imediatamente se tornava o centro das atenções, não de forma irritante, apenas naturalmente magnética. Ótimo sorriso, sempre vestida como se estivesse indo para uma sessão de fotos, sabia como lidar com as pessoas. Eu sou mais do tipo que aparece de moletom e observa do canto, então a energia dela era revigorante. Os primeiros meses foram sólidos. Ela me arrastava para eventos que eu normalmente pularia, eu a apresentava trilhas para caminhada e cafeterias tranquilas que ela nem sabia que existiam. Nós nos equilibrávamos. Ela dormia na minha casa na maioria dos fins de semana, cozinhávamos juntos, assistíamos filmes, fazíamos toda a coisa de relacionamento. Nada louco, apenas confortável. Por volta da marca de 6 meses, ela basicamente se mudou, nunca oficialmente, nunca discutimos, apenas gradualmente as coisas dela começaram a se acumular no meu apartamento, roupas no meu armário, produtos de higiene no meu banheiro, os produtos caros de cabelo dela tomando conta do meu chuveiro. No começo eu não me importei, parecia uma progressão natural. A questão é que nunca realmente juntamos finanças ou algo sério assim. Eu continuava pagando meu aluguel, minhas contas, tudo meu. Ela ocasionalmente me mandava dinheiro pelo Venmo pelas compras ou ajudava no delivery, mas a divisão provavelmente era 80-20 a meu favor. Eu ganhava mais dinheiro, tinha mais estabilidade, então parecia justo o suficiente. Além disso, ela sempre planejava esses encontros e experiências elaboradas que eu não teria feito sozinho, então achei que equilibrava. Mas havia sinais que eu ignorei. Natasha era obcecada por redes sociais. Tipo genuinamente obcecada, Instagram, TikTok, Snapchat, postando tudo o tempo todo. Nossos encontros não eram encontros até ela conseguir a foto perfeita. Nossas viagens não eram reais a menos que ela documentasse cada segundo. Eu tentava aproveitar um pôr do sol e ela estava se filmando, fingindo aproveitar o pôr do sol. Eu não sou um cara de redes sociais, tenho uma conta no Instagram que uso talvez uma vez por mês para postar uma foto de trilha ou algo assim. O Facebook basicamente morreu para mim, exceto para acompanhar a família. Mas a Natasha, o celular dela parecia permanentemente colado à mão, e todo o valor próprio dela parecia ligado a curtidas e comentários. Ela tinha esse hábito de postar coisas e depois ficar atualizando sem parar para ver o engajamento. Eu vi o rosto dela se iluminar quando uma postagem alcançava um certo número de curtidas ou ficar realmente chateada se algo não tivesse um bom desempenho. Era estranho, mas eu coloquei na conta da geração dela ser mais online do que a minha. Eu sou só 2 anos mais velho, mas aparentemente esses 2 anos importam. Por volta da marca de 1 ano, comecei a notar mais sinais de alerta. Ela ficava mandando mensagens o tempo todo, o telefone sempre virado para baixo na mesa. Quando eu perguntava com quem ela estava falando, era sempre coisa de trabalho ou as meninas estão fazendo planos. Justo, eu não sou aquele cara que exige ver o celular da namorada, confiança é importante, mas o clima mudou. Ela começou a sair mais sem mim.
Noites das garotas viraram algo 2 vezes por semana. Viagens de fim de semana com amigos que eu nunca tinha conhecido. Eu pensei que ela precisava do espaço dela, da própria vida social separada de mim, limites saudáveis e tudo mais. Além disso, eu geralmente estava trabalhando ou jogando, então por que eu me importaria? Meu amigo Jackson começou a dar indiretas por volta do 14º mês. Ele é daqueles amigos que prestam atenção em tudo, percebem padrões, leem pessoas como livros. Somos próximos desde a faculdade, ambos estudamos ciência da computação juntos, ambos trabalhamos remoto agora. Ele é o amigo que te diz o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Cara, a Natasha postou uma foto naquele clube novo no centro ontem à noite, ele comentou casualmente durante nossa sessão semanal de jogos. Ela não deveria estar no jantar de aniversário da amiga? Eu desconversei, ela provavelmente passou no clube depois, qual é o problema? Jackson apenas me lançou aquele olhar, o olhar que diz você está sendo um idiota, mas vou deixar você descobrir sozinho. Olhando para trás, eu deveria ter prestado mais atenção. Então veio a viagem para Ibiza, a preparação. Deixe-me explicar a situação de Ibiza, porque é um contexto importante para o que aconteceu depois. Lá em fevereiro, Natasha veio até mim com essa ideia. Existe esse enorme festival de música eletrônica em Ibiza todo verão, estava na lista de desejos dela desde sempre. Ela falava disso sem parar, me mostrando postagens no Instagram de pessoas que tinham ido nos anos anteriores, basicamente construindo aquilo como uma experiência que mudaria a vida. A gente devia ir com certeza, ela disse uma noite enquanto assistíamos TV. Seria incrível, imagina a gente dançando na praia, a música, as vibrações. Eu não sou muito de festivais, multidões, calor, tudo superfaturado, não é a minha praia. Mas ela estava animada com isso e eu pensei por que não? Eu vinha trabalhando duro, fazendo horas extras em um projeto grande, podia usar umas férias de verdade. Além disso, fazer ela feliz me fazia feliz. É assim que os relacionamentos funcionam, certo? Quanto estamos falando? Eu perguntei, abrindo meu laptop para pesquisar. Ela foi despejando os detalhes, voos, hospedagem, ingressos do festival, o pacote completo. Estávamos falando de cerca de $8.000 no total para nós dois, por uma semana, dividido igualmente, 4.000 para cada um, caro, mas administrável. Exceto quando chegou a hora de realmente reservar tudo. Natasha veio com o clássico estou um pouco sem dinheiro agora, você pode cobrir e eu te pago depois. Eu deveria ter dito não, deveria ter falado para ela economizar e a gente reservar quando ela tivesse a parte dela pronta, mas eu estava de bom humor, meu pagamento tinha acabado de cair e eu não queria ser o namorado chato que estraga a viagem dos sonhos dela por causa de dinheiro. Então eu reservei tudo no meu nome, voos pela United, ida e volta de Denver para Ibiza com escala em Nova York, o Airbnb era um apartamento incrível bem perto da praia, dava praticamente para ir a pé até o local do festival, ingressos VIP para o próprio festival, tudo incluído. O estrago total foi de $7.800. Eu te mando minha metade pelo Venmo assim que meu bônus cair, ela prometeu, me dando um beijo na bochecha. Você é o melhor. O bônus nunca se materializou. Sempre havia alguma desculpa, a empresa estava atrasando os bônus, ela teve despesas inesperadas, o carro precisou de reparos, uma amiga estava passando por uma crise e ela precisava ajudar. As desculpas se revezavam, mas o padrão era sempre o mesmo. Eu estava fora $7.800 e ela zero. Em junho, eu parei de perguntar sobre o dinheiro. A gente iria em 3 semanas e eu pensei que, quando estivéssemos lá, vivendo momentos incríveis, o dinheiro não importaria. Criaríamos memórias incríveis, ela apreciaria tudo que eu fiz e tudo daria certo. Pelo menos foi isso que eu disse a mim mesmo. A viagem estava marcada para a segunda semana de julho. Bloqueei a semana inteira no meu calendário de trabalho, garanti que nenhum prazo importante coincidisse, configurei a mensagem de ausência. Natasha estava pulando de empolgação, planejando looks, fazendo listas de beach clubs para visitar, baixando os horários dos shows do festival. Tudo parecia perfeito. Então veio o domingo. O post. Domingo à tarde, 7 de julho, uma semana antes de supostamente voarmos para Ibiza. Eu estava sentado à minha mesa trabalhando em um problema de programação que vinha me incomodando o fim de semana inteiro. Não era trabalho de verdade, só um daqueles desafios pessoais que eu crio para me manter afiado. 3 monitores brilhando, teclado mecânico clicando, totalmente concentrado. Meu celular vibra, notificação do Instagram. Natasha postou um story. Eu quase não abri. Normalmente os stories dela são só ela pegando café ou alguma frase inspiradora que encontrou, mas algo me fez deslizar e olhar. A foto era dela em frente ao espelho do meu banheiro, vestindo um daqueles cropped minúsculos e shorts de cintura alta. A legenda dizia, verão de garota solteira começa agora. Sem homem, sem problemas. Liberdade é diferente quando você não está presa. Eu encarei a tela por provavelmente 30 segundos seguidos, lendo e relendo aquelas palavras. Garota solteira.
Não presa. Sem homem. Meu cérebro não conseguia processar. A gente literalmente tinha planejado nossa viagem para Ibiza naquela mesma manhã, no café da manhã. Ela tinha me pedido para lembrá-la de levar os óculos de sol bons. Estávamos falando sobre quais beach clubs visitar primeiro quando pousássemos e agora, 8 horas depois, ela estava postando sobre estar solteira. Eu conferi o horário, postado há 12 minutos. Já tinha 89 curtidas e um monte de comentários, as amigas dela inflando o ego com emojis de fogo e mensagens de sim, rainha. Meu estômago afundou. Cliquei no feed principal dela. Ela tinha postado uma foto também, mesma roupa, mesmo espelho, pose levemente diferente. A legenda era ainda melhor, oficialmente solteira e pronta para ter o verão que eu mereço. Chega de ser contida, hora de viver minha verdade. Contida? Minha verdade? O que era isso? Algum retiro de bem-estar com hashtag? Eu fiquei ali congelado, tentando dar sentido ao que estava vendo. A gente não tinha brigado, não houve explosão, nenhuma discussão dramática, nada. Na verdade, as coisas tinham estado bem tranquilas ultimamente. Então de onde isso estava vindo? Liguei para ela direto, caiu na caixa postal. Mandei mensagem, ei, podemos conversar. Entregue, mas não lida. Então notei outra coisa, ela estava ativa no Instagram, o pontinho verde mostrando que estava online. Provavelmente assistindo as curtidas entrarem na declaração de independência dela. Jackson ligou bem quando eu estava surtando. Cara, por favor me diz que você viu isso, ele disse em vez de dizer olá. Eu vi. Que diabos é isso? Vocês vão para Ibiza em uma semana. Sim, eu sei. Então o que você vai fazer? Eu olhei para a tela do meu computador. Em uma aba estava a confirmação do nosso Airbnb em Ibiza. Em outra, o portal dos ingressos do festival. Outra aba tinha a reserva da United Airlines. Estou pensando, eu disse, lentamente, uma ideia começando a se formar. Pensando o quê? Ela quer ser solteira. Eu vou ajudar com isso. Ah não. Eu conheço esse tom. O que você está prestes a fazer? Dar exatamente o que ela pediu. A resposta. Eu não liguei para ela de novo. Não mandei mensagem. Ela quis fazer uma declaração pública. Eu poderia responder publicamente também. Fui até a postagem dela no Instagram e deixei um comentário. Amo isso para você. 3 palavras. Nenhuma emoção, nenhuma discussão, nenhuma explicação, apenas um reconhecimento frio e direto. Depois ainda curti a postagem, só para garantir. Em segundos as pessoas perceberam. As amigas dela começaram a comentar coisas como me espera. O que, meu Deus, isso é real. Alguns conhecidos em comum que sabiam que a gente estava junto começaram a me mandar mensagens privadas confusas. Ignorei tudo e fui trabalhar. Primeira parada, United Airlines. Abri nossa confirmação de reserva e encontrei o número do atendimento ao cliente. O tempo de espera era de 15 minutos, então coloquei no Viva Voz e comecei a cuidar dos outros cancelamentos. O Airbnb foi mais fácil. Entrei na minha conta, achei a reserva, olhei a política de cancelamento. Estávamos fora da janela de reembolso total, mas eu podia recuperar cerca de 60%. Tudo bem. Cliquei em cancelar, confirmei, pronto. Reembolso de $2.100 pendente. Os ingressos do festival foram mais complicados. Eu tinha comprado passes VIP por meio de um fornecedor terceirizado, e a política de cancelamento deles basicamente era azar o seu. Mas percebi que havia uma opção de transferência. Eu podia transferir os ingressos para outra pessoa pagando uma taxa pequena. Perfeito. Entrei no portal de ingressos e comecei o processo de transferência. Em vez de transferir para o nome da Natasha, transferi os 2 ingressos para o meu amigo Jackson. Ele ainda nem sabia, mas achei que seria uma surpresa. O cara merecia uma vitória e com certeza iria apreciar uma experiência aleatória de festival VIP mais do que a minha ex-namorada. A United finalmente atendeu. A representante do atendimento se chamava Patrícia, muito profissional. Eu preciso cancelar uma reserva de ida e volta para Ibiza, eu disse. Certamente, senhor, posso ter o seu número de confirmação? Eu li o número, ela puxou a reserva. Vejo aqui que há 2 passageiros registrados. O senhor está cancelando as 2 passagens? Apenas uma. O nome da outra passageira é Natasha Williams. Cancele a dela e mantenha a minha ativa. Oh, sinto muito, senhor, mas ambas as passagens estão sob o seu nome como titular principal da conta. Se quiser cancelar apenas uma, eu teria que criar uma nova reserva para o senhor, depois cancelar ambas as passagens desta reserva e refazer a sua separadamente. Quanto isso custaria? Ela me informou um valor com uma taxa de alteração absurda mais a diferença de tarifa, basicamente eliminando qualquer reembolso que eu receberia. Pensei por um segundo e disse, na verdade, cancele as 2. As 2 passagens.
O senhor está cancelando suas férias inteiramente? Mudança de planos. Quanto eu vou receber de volta? Ela me explicou tudo. As passagens de economia básica significavam que eu perderia a maior parte, mas receberia cerca de $800 depois das taxas e penalidades. Tanto faz. Confirme o cancelamento. O anfitrião do Airbnb, a companhia aérea, os ingressos do festival, tudo no meu nome, tudo que eu paguei, tudo que eu tinha controle total, e em 45 minutos tudo tinha desaparecido. Recostei na cadeira e estalei os dedos. Foi bom, muito bom. Meu celular começou a explodir. Primeiro mensagens das amigas dela perguntando se eu estava falando sério, depois de alguns números aleatórios que eu não reconhecia. A notícia estava se espalhando rápido. Mas nenhuma mensagem da própria Natasha. Ainda ativa no Instagram, ainda assistindo as curtidas subirem. Jackson ligou de novo. Você acabou de transferir os ingressos do festival para mim? Surpresa, você vai para Ibiza, cara. Você está falando sério? E a Natasha? A Natasha queria um verão de garota solteira. Estou garantindo que ela tenha a experiência completa. Você cancelou a passagem dela, cancelou tudo, voos, lugar para ficar, ingressos do festival, tudo? Jackson ficou em silêncio por um segundo. Selvagem. Absolutamente selvagem. Ela fez a escolha dela, eu estou respeitando. E se ela te ligar? Então eu vou desejar a ela um ótimo verão. Eu não estava com raiva, essa é a parte estranha. Eu nem estava realmente magoado. Era mais como ver uma peça de quebra-cabeça finalmente se encaixar. Todas aquelas noites foram até tarde, todas aquelas mensagens misteriosas, todas aquelas viagens de garotas. Ela vinha saindo desse relacionamento há meses. Provavelmente já tinha outra pessoa engatilhada e só precisava do momento certo para tornar isso oficial no Instagram. Pois bem, ela teve o momento dela e eu tive o meu. Decidi tomar um banho para limpar a cabeça. Quando saí, 20 minutos depois, meu celular tinha 37 notificações perdidas. Fiz algo para comer, ignorei todas e abri um jogo para descomprimir. Por volta das 9 da noite, Natasha finalmente ligou. A conversa. Deixei tocar 4 vezes antes de atender, queria terminar minha partida primeiro. Oi, eu disse, voz completamente neutra. Oi. Oi, que diabos está acontecendo, Blake? A voz dela estava tremendo. Não sei do que você está falando. O Airbnb me mandou um e-mail de cancelamento, os ingressos do festival dizem que foram transferidos e a United me mandou uma notificação dizendo que meu voo foi cancelado. Sim, eu cuidei de tudo isso hoje à tarde. Você resolveu isso? O que você quer dizer com resolveu isso? Eu cancelei tudo. Bem, não tudo. Mantive meu voo por alguns dias e depois cancelei também, recebi um reembolso parcial. Você enlouqueceu? A gente viaja em uma semana. Por que você cancelaria nossa viagem? Nossa viagem, Natasha? Eu vi sua postagem no Instagram. Silêncio. Um silêncio longo e pesado. Aquilo foi só para redes sociais, não era sério. Parecia bem sério. Verão de garota solteira. Sem homem, sem problemas. Não presa a ninguém. Essas foram exatamente as suas palavras. Blake, você está sendo ridículo. Era só uma legenda, todo mundo posta esse tipo de coisa. Então a gente ainda está junto? Claro que ainda estamos juntos. Interessante, por que você contou para 2.400 seguidores no Instagram que está oficialmente solteira? Meio que passa uma mensagem confusa. Não é tão profundo assim. Por que você está sendo tão dramático? Eu tive que rir, eu realmente ri em voz alta. Eu estou sendo dramático. Você anunciou publicamente o nosso término sem me avisar, e eu sou o dramático. Eu ia falar com você sobre isso. Quando? Depois de a gente voltar das férias que eu paguei inteiramente? Ela ficou quieta de novo. Pois é, eu continuei, achei que você pudesse ter esquecido desse detalhe. Eu cobri todos os $7.800. Você disse que ia me pagar de volta. Nunca aconteceu. Eu ia te pagar de volta eventualmente. Com que dinheiro? Natasha? Você nem consegue pagar a sua metade das compras, mas consegue comprar roupas novas toda semana, cafés caros todo dia, noites das garotas em clubes caros. Suas prioridades estavam bem claras. Isso não é sobre dinheiro. Você tem razão. É sobre respeito. E você decidiu desrespeitar a mim e ao nosso relacionamento por engajamento no Instagram. Então eu estou respeitando a sua decisão. Você quis ser solteira, parabéns, você é Blake, por favor, eu cometi um erro. Eu não estava pensando. A gente não pode simplesmente conversar sobre isso como adultos. Nós estamos conversando, e eu estou te dizendo que tudo que eu reservei foi cancelado.
Você quer ir para Ibiza? Reserve sua própria viagem. Eu não posso pagar. Não é mais meu problema. Você está sendo cruel. Eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Eu não fiz nada com você, Natasha. Eu apenas parei de fazer coisas por você. Grande diferença. Ela começou a chorar, aquele tipo de choro feito para te fazer sentir culpa, soluços altos e dramáticos que provavelmente ficaram ótimos para qualquer plateia para a qual ela estivesse se apresentando. Olha, sinto muito que sua postagem não tenha saído como você esperava, mas você fez sua escolha, e eu estou fazendo a minha. Eu te odeio, ela gritou, e desligou. Eu coloquei o celular de lado e voltei para o meu jogo. Max, meu gato, pulou no meu colo e começou a ronronar. Ele sempre sabia quando eu precisava de companhia. Agora é só você e eu, parceiro, eu disse, fazendo carinho atrás das orelhas dele. Meu celular continuou vibrando. Natasha, as amigas dela, pessoas aleatórias que eu mal conhecia. Coloquei no silencioso e foquei na tela à minha frente. O depois, semana 1. Na segunda-feira de manhã acordei com um tipo diferente de caos. Kennedy, a melhor amiga da Natasha, que eu sempre achei exaustiva, tinha postado um longo story no Instagram sobre mim. Não me nomeou diretamente, mas deixou bem óbvio. Alguns homens são tão tóxicos e controladores que sabotam a felicidade de uma mulher só porque o ego deles é ferido. Se você precisa cancelar férias inteiras por causa de uma postagem em rede social, você nunca foi seguro no relacionamento de qualquer forma. Alertas vermelhos por toda parte. A ironia era quase bonita. Jackson fez um print e me mandou com a mensagem: a ginástica mental é insana. Outras pessoas começaram a entrar na conversa. O grupo inteiro de amigas dela estava fazendo controle de danos, criando uma narrativa em que eu era o vilão que cruelmente cancelou uma viagem por nada. Nenhuma menção ao fato de ela ter postado que estava solteira. Nenhuma menção a ela nunca ter pago a parte dela. Só eu sendo um babaca controlador. Eu não respondi nada. Não precisava me defender para pessoas que já tinham decidido no que acreditar. Quem importava sabia a verdade. O trabalho virou meu refúgio. Mergulhei em um projeto complexo de integração de API que estava na minha lista de tarefas há muito tempo, aquele tipo de trabalho que exige foco total e não deixa espaço para drama de relacionamento. Meu gerente até comentou no Slack: Blake está com tudo hoje, seja lá o que você esteja fazendo, continue. Se ele soubesse. Na terça-feira, Natasha começou a mandar mensagens de outro número. Ela aparentemente percebeu que eu tinha bloqueado o principal. Blake, precisamos conversar sobre isso como adultos. Você não pode simplesmente jogar fora 18 meses por causa de um mal-entendido. Eu não respondi. Eu sei que você está vendo essas mensagens. Sua mesquinharia está aparecendo. Ainda assim, não respondi. Tudo bem. Seja assim. Vou encontrar alguém que realmente me valorize. Bloqueei aquele número também. A quarta-feira trouxe um desenvolvimento interessante. Recebi uma mensagem direta no Instagram de uma garota chamada Sophie. Não a conhecia, o perfil parecia legítimo, não era bot oi, não sei se alguém já te contou isso, mas sua namorada estava na festa de uma amiga minha na sexta passada beijando um cara. A gente não sabia que ela tinha namorado até ver todo o drama online. Achei que você devia saber. Ela incluiu uma foto, iluminação ruim de balada, mas era definitivamente a Natasha com a língua na garganta de um cara. Carimbo de data e hora, sexta-feira passada, 11h47 da noite. A mesma noite em que ela me disse que ia ficar quieta em casa com as amigas porque não estava se sentindo bem. Agradeci a Sophie pelo aviso e salvei a foto. Nem fiquei com raiva a essa altura. Foi só a confirmação do que eu já sabia. Jackson veio à minha casa na quarta noite com comida e comentários desnecessários. Cara, as amigas dela estão implacáveis nas redes sociais, ele disse, rolando o celular. Elas estão te pintando como um vilão completo. Deixa elas. Qualquer pessoa com meio cérebro consegue ver o que realmente aconteceu. Verdade, mas mesmo assim. A Kennedy postou um desabafo sobre abuso emocional e controle financeiro. Bem irônico, considerando que eu paguei tudo. A Kennedy nunca pagou nada na vida dela. O pai ainda paga o aluguel dela. Não estou surpreso. Ela não entende responsabilidade financeira básica. Jogamos alguns jogos, pedimos comida, não falamos da Natasha. Pareceu normal. Bom. Normal bom. A quinta-feira foi tranquila. Nenhuma mensagem, nenhuma postagem, nenhum drama. A calma antes da tempestade. Na sexta-feira, tudo explodiu. A situação de Ibiza. Na tarde de sexta, recebi uma ligação de um número com código de país da Espanha. Atendi sem pensar. Esse é o Blake. Voz feminina, sotaque americano, barulho de fundo como se estivesse em um lugar lotado. Sim, quem é? Aqui é a Ashley, sou amiga da Natasha. Estamos em Ibiza e houve um grande problema.
Eu quase desliguei. Quase. Mas a curiosidade venceu. Problema? A Natasha está aqui. Todas nós voamos ontem à noite, mas quando chegamos ao Airbnb disseram que a reserva tinha sido cancelada, e os ingressos do festival dela não estão funcionando, e o voo de volta dela também foi cancelado. Ela está chorando desde de manhã e a gente não sabe o que fazer. Tive que morder o lábio para não rir. Espera, deixa eu ver se entendi direito. A Natasha voou para Ibiza apesar de saber que eu tinha cancelado tudo. Ela achou que você estava blefando ou que iria se acalmar e consertar tudo. Todas nós juntamos dinheiro para ajudar ela a comprar uma passagem de última hora, mas não conseguimos pagar hospedagem por uma semana inteira nem novos ingressos para o festival. Ela só tem tipo $50 na conta e você está me ligando por quê? Porque você precisa consertar isso. Ela está presa aqui. Você sabe o quão perigoso isso é? Ashley, eu cancelei essa viagem no domingo. Isso foi com 6 dias de antecedência. Se a Natasha escolheu voar para a Espanha mesmo assim, sem confirmar nada, isso é responsabilidade dela. Você só pode estar brincando. Você vai deixá-la abandonada em um país estrangeiro, sem dinheiro? Eu não estou deixando ela em lugar nenhum. Ela foi para lá sozinha, contra todo o bom senso. Isso não é minha responsabilidade. O que há de errado com você? Ela é sua namorada. Ex-namorada. Ela deixou isso bem claro no Instagram. Aquilo foi um erro, ela não quis dizer aquilo. Então ela deveria ter dito alguma coisa antes de voar para outro continente. A Ashley estava ficando histérica. Agora você é nojento. Que tipo de pessoa faz isso? O tipo de pessoa que não aprecia ser publicamente largada e depois esperada para bancar uma viagem. Diga para Natasha ligar para o novo amigo dela daquela festa na sexta-feira passada, talvez ele ajude. Que festa? Pergunta para ela. Ela vai saber. Eu desliguei e bloqueei aquele número também. O Jackson ligou 30 segundos depois. Cara, me diz que você não deixou ela realmente abandonada em Ibiza. Eu não deixei ela em lugar nenhum. Ela se abandonou sozinha. Eu cancelei tudo no domingo. Ela teve quase uma semana inteira para resolver isso. Isso é frio, cara. Ela postou que estava solteira, ignorou minhas tentativas de esclarecer, e depois voou para a Espanha esperando o quê? Que eu consertasse tudo magicamente. Justo. Então o que ela vai fazer? Não é meu circo, não são meus macacos. Meu celular começou a explodir de novo. Amigas diferentes da Natasha, todas com a mesma mensagem. Eu era um monstro por deixá-la abandonada. Eu precisava resolver isso imediatamente. Eu iria me arrepender, e assim por diante. Desliguei o celular e fui correr. Precisava limpar a cabeça. Quando voltei uma hora depois e liguei o telefone, havia 43 chamadas perdidas e cerca de 100 mensagens. A maioria de pessoas que eu mal conhecia, todas sobre a situação de Ibiza. Uma mensagem se destacou, porém, da mãe da Natasha. Blake, eu não sei o que aconteceu entre você e a Natasha, mas deixá-la abandonada em um país estrangeiro é inaceitável. Ela pode estar em sério perigo. Por favor, seja a pessoa maior e ajude ela a voltar para casa em segurança. Eu quase respondi. A mãe dela sempre foi gentil comigo. Mas então eu lembrei, a Natasha é adulta. Ela tomou decisões de adulta. Ela pode lidar com as consequências de adulta. Não respondi a ninguém. No sábado, as postagens nas redes sociais aumentaram. A Natasha aparentemente conseguiu acesso ao Wi-Fi em algum lugar e estava postando stories sobre ter sido abandonada e traída em Ibiza. A Kennedy e as outras amigas estavam amplificando isso, adicionando seus próprios comentários sobre o quão terrível eu era. A narrativa que elas criaram foi impressionante. Eu teria prometido levar a Natasha em uma viagem dos sonhos e depois cancelado tudo cruelmente no último segundo, sem avisar, deixando-a abandonada e em perigo em um país estrangeiro. Nenhuma menção à postagem de verão de garota solteira. Nenhuma menção às mentiras sobre onde ela estava ou com quem estava. Apenas eu como vilão. Algumas pessoas compraram a história. Comecei a receber mensagens de conhecidos distantes dizendo que eu deveria me envergonhar, que o que eu fiz beirava o criminoso, que estavam decepcionados comigo. Mas um número surpreendente de pessoas viu através disso. Caras que eu conhecia da faculdade entraram em contato me apoiando. Colegas de trabalho que acompanharam o drama mandaram mensagens privadas dizendo que teriam feito a mesma coisa. Até alguns amigos em comum que conheciam a história real começaram a rebater publicamente. Um cara, Cameron, que conhecia nós dois há anos, comentou na postagem da Kennedy: talvez, se a Natasha não tivesse se declarado publicamente solteira e depois mentido várias vezes sobre onde estava, o Blake não teria cancelado a viagem que ele pagou sozinho. Apenas uma ideia. A Kennedy apagou o comentário e bloqueou Cameron, mas capturas de tela vivem para sempre, e as pessoas começaram a questionar a narrativa. No domingo, uma semana depois da postagem original, a Natasha finalmente conseguiu voltar para casa.
Pelo que consegui juntar por meio de amigos em comum, ela passou 2 noites dormindo na praia porque não podia pagar hospedagem. O pai de uma das amigas dela acabou transferindo dinheiro para a passagem de volta, mas levou dias para organizar. Ela perdeu completamente o festival e ainda ficou com uma queimadura de sol horrível por dormir ao ar livre. Uma parte de mim se sentiu mal, genuinamente mal, apesar de tudo. Eu não queria que ela realmente se machucasse ou estivesse em perigo. Mas uma parte maior de mim reconheceu que aquilo foi uma lição valiosa sobre consequências. Ela tinha tomado tantas decisões ruins em sequência: postar que estava solteira, se recusar a se comunicar, mentir sobre onde estava, voar para a Espanha sem confirmar nenhuma reserva, tudo isso enquanto dependia do dinheiro de outra pessoa. Na segunda-feira de manhã, ela apareceu no meu apartamento. O confronto final. Ouvi batidas fortes na minha porta às 7 da manhã. Max pulou da cama e começou a miar, aquele miado irritado. Fui cambaleando até a porta, meio sonolento, e olhei pelo olho mágico. Natasha estava acabada, queimada de sol, cabelo uma bagunça, vestindo as mesmas roupas da postagem do Instagram de uma semana antes. Abri a porta, mas mantive a corrente de segurança engatada. Precisamos conversar, ela disse, a voz rouca. Não há nada para conversar. Blake, por favor. O que você fez foi cruel e perigoso. Eu poderia ter me machucado seriamente. Você também poderia não ter voado para a Espanha sem confirmar que tinha onde ficar. Eu achei que você estava blefando. Eu não achei que você realmente fosse me deixar abandonada. Eu não te deixei em lugar nenhum. Você saiu do nosso relacionamento. Eu apenas respeitei essa decisão. Não foi um término de verdade. Foi só uma postagem idiota em rede social. Natasha, você disse a 2.400 pessoas que estava solteira. Não disse a mim, seu namorado de verdade. Depois mentiu sobre onde estava, com quem estava e o que estava fazendo. Isso não foi sobre uma postagem. Foi sobre um padrão. Que padrão? Eu puxei o celular e mostrei a foto que a Sophie tinha me enviado. O rosto dela ficou branco. Quem te mandou isso não importa. O que importa é que você já tinha saído desse relacionamento semanas atrás. Você só não teve coragem de terminar de verdade até ter um Instagram para se esconder atrás. Blake, eu paguei por tudo na nossa vida juntos. Eu cobri aluguel, comida, viagens, entretenimento. Você contribuiu talvez 20%. E ainda teve a audácia de me largar publicamente, enquanto esperava que eu continuasse financiando seu estilo de vida. Eu ia te pagar de volta. Com que dinheiro? Você está quebrada, Natasha. Sempre esteve. Por que gasta cada dólar mantendo uma estética de Instagram em vez de construir qualquer estabilidade financeira real? Ela começou a chorar, lágrimas de verdade desta vez, não aquele choro performático. Eu sinto muito, eu estraguei tudo. Eu estava confusa e com medo do relacionamento ficar sério e lidei com isso da pior forma. Você lidou do único jeito que conhece, publicamente, de forma dramática, sem consideração por ninguém além de você mesma. A gente não pode simplesmente recomeçar, fingir que nada disso aconteceu. Eu quase ri. Não. Eu terminei. Você quis ser solteira, aproveite o seu verão de garota solteira. Mas o verão já está quase acabando. Então acho que você desperdiçou. Eu fechei a porta. Ela ficou do lado de fora por mais 10 minutos, alternando entre bater e chorar. Eventualmente, foi embora. Jackson veio à minha casa naquela tarde com comida. Ela está postando de novo, ele disse, me mostrando o celular. A postagem mais recente dela era uma legenda longa sobre masculinidade tóxica, abuso financeiro e aprender a reconhecer sinais de alerta. A foto era dela parecendo triste e reflexiva. Os comentários estavam divididos entre apoio e pessoas chamando a história de absurda. Um comentário se destacou: amiga, você postou que estava solteira, traiu ele, depois voou para outro país esperando que ele pagasse tudo. Ele se livrou de uma bala. Tinha 300 curtidas. 3 meses depois, as consequências só melhoraram. 2 semanas após o incidente da porta, recebi uma ligação do meu senhorio. A Natasha tinha entrado em contato com ele perguntando se tinha algum direito legal de permanecer no apartamento, já que vinha morando ali. Ele riu e disse que não, depois me ligou para avisar. Só para te informar, sua ex-maluca está tentando encontrar brechas. Mas você é o único no contrato, ela não tem nada. Na mesma semana, Kennedy postou outro desabafo sobre mim, desta vez incluindo capturas de tela de mensagens em que a Natasha pedia dinheiro emprestado a amigos. Kennedy tentou me pintar como o vilão por forçar a Natasha a implorar por ajuda, mas as capturas mostravam a Natasha pedindo $3.000 para se reerguer, e a maioria das pessoas comentava coisas como por que ela simplesmente não arruma um emprego. Jackson me ligou morrendo de rir. Cara, a campanha da Kennedy está saindo pela culatra.
Todo mundo está perguntando por que uma mulher de 26 anos precisa financiar coletivamente a própria vida. Então a Ashley entrou na história com a própria postagem, completa com fotos tiradas à noite da Natasha dormindo na praia. É isso que acontece quando homens decidem ser vingativos em vez de compassivos. Ela poderia ter se machucado seriamente. Mas aí a coisa ficou boa. Alguém nos comentários encontrou a postagem original de verão de garota solteira da Natasha, que ela tinha apagado, e republicou. Depois outra pessoa linkou a foto dela beijando aquele cara na festa. Em poucas horas, a narrativa virou completamente. Cameron, o cara que a Kennedy tinha bloqueado, fez a própria postagem com provas, capturas de tela dos stories da Natasha dos meses anteriores a Ibiza, mostrando ela em restaurantes e clubes caros. O Blake estava financiando esse estilo de vida. Ela postou que estava solteira. Ele cancelou a viagem que ele pagou. Onde está o crime? Aquilo ficou meio viral no nosso círculo social. Os comentários eram brutais. Então ela traiu, anunciou que estava solteira e depois esperava que ele ainda pagasse as férias. A conta não fecha. O nível de entitlemento é insano. Por que estamos agindo como se ela não tivesse tido uma semana inteira para resolver isso antes de voar para a Espanha? Kennedy e Ashley apagaram as postagens em menos de 24 horas, mas a Natasha não tinha terminado de tentar. 3 semanas depois de aparecer no meu apartamento, recebi uma notificação judicial. Ela estava tentando me processar pelo custo do voo emergencial de volta de Ibiza, $1.200, e por danos emocionais, mais $5.000. Jackson estava comigo quando o oficial apareceu. Ele leu por cima do meu ombro e começou a rir tanto que precisou sentar. Ela está te processando por quê? Por respeitar o desejo dela de ser solteira. Liguei para um advogado naquela tarde. Custou $300 pela consulta, mas ele basicamente disse que o caso era lixo. Você cancelou reservas que você pagou, que estavam no seu nome. Você deu a ela 6 dias de aviso por meio da própria postagem pública dela nas redes sociais. Ela escolheu viajar mesmo assim. Isso é descartado imediatamente. Ele estava certo. O juiz encerrou o caso em cerca de 15 minutos. A Natasha nem apareceu no tribunal. Ela mandou a Kennedy para representá-la de alguma forma, e a Kennedy não era advogada, então basicamente ficou lá parada enquanto o juiz encerrava tudo. Custou $500 no total em honorários legais. Valeu cada centavo só para ver aquilo desmoronar. No dia seguinte ao arquivamento do caso, recebi uma mensagem da mãe da Natasha pedindo desculpas por tudo que a filha me fez passar e perguntando se poderíamos resolver as coisas discretamente. Tradução: a Natasha estava sem dinheiro e precisava de ajuda. Eu não respondi. Uma semana depois, Jackson me ligou com uma atualização. Cara, você não vai acreditar. A Natasha foi demitida do trabalho de coordenadora de eventos. O quê? Por quê? Aparentemente, ela estava usando recursos da empresa para planejar viagens pessoais e colocando coisas no cartão corporativo. Eles fizeram uma auditoria depois que ela começou a faltar com frequência e encontraram cerca de $2.000 em cobranças não autorizadas. As pancadas continuaram. O novo namorado dela, o promotor de clube, terminou com ela depois de 3 semanas e postou o próprio story no Instagram, quando você percebe que alguém está procurando um patrocinador, não um parceiro. Bem direto. Bem público. Depois disso, a Natasha deixou todas as redes sociais privadas. Setembro chegou e eu finalmente fiz aquela viagem para Ibiza sozinho. Reservei um bom hotel bem na praia, passei uma semana fazendo absolutamente nada além de ler, nadar e comer bem. Sem festivais, sem drama, só paz. Postei uma foto, eu em uma cadeira de praia com uma bebida, legenda às vezes a melhor companhia é a sua própria. Não marquei o local, não mencionei a Natasha. Não precisava. Recebi cerca de 200 curtidas e uma dúzia de comentários de pessoas que sabiam exatamente o que aquela postagem significava. O comentário do Jackson: comportamento de rei. Quando voltei, havia um envelope colado na porta do meu apartamento. Dentro, uma carta escrita à mão da Natasha, 3 páginas de pedidos de desculpa, explicações sobre problemas de saúde mental, alegações de que tinha crescido muito e percebido que tinha perdido. O último parágrafo perguntava se poderíamos nos encontrar para um café e conversar como adultos. Tirei uma foto da carta e mandei para o Jackson. A resposta dele: você está mesmo considerando isso? De jeito nenhum. Só documentando caso ela tente outra coisa. Nunca respondi a carta. 2 semanas atrás, encontrei a Ashley em um supermercado. Ela me viu, ficou vermelha e tentou ir para o outro lado. Eu não fui atrás nem nada, continuei comprando, mas quando fui passar no caixa ela apareceu no fim da minha fila. Blake, oi, a gente pode conversar um segundo? Não tem muito o que conversar. Eu só queria dizer que sinto muito por ter te ligado, pelas postagens, por tudo. A gente não sabia a história toda.
Vocês sabiam o suficiente, só escolheram acreditar na versão dela. Ela sentiu, visivelmente constrangida. A Natasha não está bem. Voltou a morar com os pais, não consegue encontrar trabalho. Acho que ela está realmente deprimida. Isso é lamentável. É só isso que você tinha para dizer? O que você quer que eu diga, Ashley? Que eu me sinto culpado. Eu dei a ela todas as oportunidades de se comunicar como adulta. Ela escolheu o drama de rede social. Eu sei. Só achei que você gostaria de saber que ela está mal. Agradeço a atualização. Coloquei minhas compras no carrinho e fui embora. Vi ela parada ali, me observando ir embora de carro. Na semana passada, Jackson vendeu aqueles ingressos do festival que eu tinha transferido para ele. Fez $800 e dividiu comigo, como prometeu. Os $400 mais fáceis que eu já ganhei. No meu aniversário eu recebi um vídeo da minha esposa com o ex dela. Minha filha disse que desejava que ele fosse o pai dela, então eu pedi o divórcio e apaguei as duas da minha vida. Oi, Reddit, tenho 38 anos, sou engenheiro civil, construo pontes para viver, do tipo que carregam milhares de pessoas todos os dias, do tipo que precisam aguentar sob pressão séria, não importa o que as atinja. Achei que também tivesse construído uma vida bem sólida, 13 anos casado com Nathalie, uma filha de 12 anos chamada Bella, casa no subúrbio, com garagem para 2 carros e uma hipoteca, na verdade estávamos à frente, boas escolas, bairro seguro, todo o pacote do sonho suburbano. Acontece que eu não sabia nada sobre fundações. Era meu aniversário, nada sofisticado planejado. Nathalie disse que faria o jantar em casa, nada especial, apenas tempo em família. Bella prometeu que realmente sentaria à mesa em vez de desaparecer no quarto, no segundo em que a comida chegou aos pratos. Pequenas vitórias, certo, eu pegaria o que pudesse naquele ponto. Ela vinha distante ultimamente, sempre no telefone, sempre tinha algum lugar melhor para estar do que em casa, coisa típica de criança de 12 anos eu pensei, crescendo, encontrando sua independência, todo aquele normal de pai e filho que você diz a si mesmo quando não quer cavar mais fundo. Eu estava saindo do canteiro de obras mais cedo naquele dia por volta de 5:30, estávamos trabalhando nesse projeto de viaduto havia 6 meses e finalmente estávamos adiantado no cronograma pela primeira vez. Lembro de me sentir bem, realizado, como se talvez eu estivesse fazendo algo certo. Pela primeira vez eu pensava em como tinha sobrevivido a mais um ano fingindo que tinha minha vida resolvida. 38 anos, emprego estável, casamento estável, tudo estável, estável e chato e seguro. Meu telefone vibrou num semáforo vermelho, número desconhecido, mensagem de texto com um link de vídeo, sem contexto, sem explicação, apenas um link. Quase apaguei. Spam é alguma tentativa de golpe ou lixo aleatório, mas algo me fez clicar, talvez curiosidade, talvez instinto, talvez o universo estivesse cansado de eu ser cego para o que estava bem na minha frente. O vídeo carregou, reconheci imediatamente o meu quarto, o edredom cinza que Nathalie escolheu no ano passado depois de dizer que o antigo era deprimente demais. As almofadas decorativas que eu sempre derrubava no chão porque qual é o sentido de almofadas em que você não pode realmente dormir? A foto emoldurada nossa do casamento no criado mudo, o ângulo vinha da cômoda. Como se alguém tivesse apoiado um telefone ali e apertado gravar, então eu a vi, Nathalie na nossa cama com um homem que eu não reconhecia. Meu primeiro pensamento não foi raiva, foi confusão, como se meu cérebro não conseguisse processar o que meus olhos estavam vendo. Por que aquela não era minha esposa na nossa cama? Não podia ser minha esposa estava no trabalho, minha esposa estava planejando meu jantar de aniversário, minha esposa não faria, mas era ela. Eu deveria ter parado de assistir, deveria ter jogado o telefone pela janela, encostado o carro, feito qualquer coisa exceto continuar encarando aquela tela, mas eu não conseguia me mover, minha mão estava congelada. O vídeo continuou, eles tinham terminado, os lençóis embolados ao redor deles, o braço dele sobre os ombros dela, os dois recuperando fôlego naquele torpor de depois de tudo, ela estava rindo de algo que ele disse, uma risada de verdade, não a risadinha educada que ela me dava agora quando eu tentava ser engraçado, não o sorriso cansado que ela aperfeiçoou ao longo dos anos, uma risada real, genuína, feliz, ela olhava para ele do jeito que costumava olhar para mim, antes da hipoteca, antes das rotinas, antes de nos tornarmos 2 pessoas dividindo uma casa em vez de 2 pessoas dividindo uma vida. A porta do quarto se abriu, Bella entrou, minha filha de 12 anos entrou direto naquele quarto como se fosse a coisa mais natural do mundo, não ofegou, não virou e saiu correndo, não pareceu chocada ou confusa ou desconfortável, ela parecia feliz, caminhou direto até a cama e o abraçou, esse estranho, esse homem na minha cama com a minha esposa. Bella envolveu os braços no pescoço dele e ele beijou a testa dela, como se tivesse feito isso 1000 vezes antes, como se fosse rotina, como se isso fosse normal. Então ela disse, eu queria que você fosse meu pai. 5 palavras, foi tudo o que precisou para destruir 13 anos de casamento e 12 anos de paternidade. O homem, quem quer que diabos ele fosse, sorriu para ela, acariciou o cabelo dela, disse algo que a fez rir. Nathalie não puxou Bella para longe, não disse que aquilo era inapropriado, não pareceu desconfortável ou culpada, ela apenas ficou sentada ali,
O lençol puxado até o peito, observando os dois interagirem como se fosse um filme de Natal, como se aquela fosse a família que ela sempre quis. O vídeo terminou, 37 segundos, foi quanto tempo levou para ver minha vida inteira implodir. Fiquei parado no sinal verde, carros buzinando atrás de mim, alguém gritando, o sinal provavelmente já tinha aberto 2 vezes, eu não me importei, assisti ao vídeo de novo, depois de novo e de novo, procurando algo que fizesse sentido, uma explicação, uma piada, algum tipo de contexto que tornasse aquilo qualquer coisa diferente do que obviamente era. Não havia, isso não era novo, não era um erro único, não era Nathalie tomando uma decisão ruim e se arrependendo, minha filha conhecia esse homem. Minha filha estava confortável o suficiente para entrar num quarto logo depois de ele ter estado com a minha esposa. Minha filha desejava que ele fosse o pai dela. Você não diz isso a um estranho. Você diz isso a alguém que está por perto. Alguém que vem fazendo o papel de pai enquanto o pai de verdade está lá fora construindo pontes para pessoas que não são sua família. O pensamento começou a espiralar. Há quanto tempo? Quantas vezes Bella tinha ido à casa dele? Quantas vezes Nathalie me disse que elas estavam na casa da mãe dela, na casa de uma amiga, no treino de futebol, no shopping, literalmente em qualquer outro lugar, enquanto na verdade estavam brincando de casinha com esse cara. Quantos jantares de família eu aguentei enquanto elas falavam sobre o dia delas mentindo descaradamente na minha cara? Quantas noites eu adormecia ao lado de Nathalie achando que tudo estava bem enquanto ela planejava sua estratégia de saída? Há quanto tempo eu vinha sendo idiota? Meu telefone tocou, o nome de Nathalie na tela, ligando para saber onde eu estava, provavelmente se certificando de que eu ainda estava indo para casa para o meu jantar de aniversário, garantindo que a pequena encenação dela acontecesse sem problemas. Eu não atendi, apenas encarei o nome dela até a ligação cair na caixa postal. Dirigi para casa no piloto automático, nem lembro o caminho que peguei, apenas memória muscular me guiando por ruas que eu já tinha percorrido 1000 vezes. Entrei na garagem às 6:06 da noite, as luzes estavam acesas pela janela da cozinha. Eu podia ver Nathalie pondo a mesa, a porcelana do nosso casamento, a coisa boa que só usávamos em ocasiões especiais. Bella estava rindo de alguma coisa, telefone na mão provavelmente, mandando mensagem para as amigas sobre como o jantar em família ia ser chato. Minha família, minha esposa e minha filha, se preparando para cantar parabéns para o homem que elas já tinham substituído. Fiquei sentado no carro por 20 minutos, motor desligado, chaves no colo, apenas observando através do vidro, como algum tipo de perseguidor observando estranhos. Nathalie chamou Bella para ajudar com alguma coisa. Elas se moveram juntas pela cozinha, fáceis, familiares, sincronizadas, pareciam felizes, satisfeitas, pareciam estar esperando alguém, só não a mim. Nathalie checou o telefone, provavelmente se perguntando onde eu estava, provavelmente se preparando para mandar mensagem perguntando se eu tinha esquecido do meu próprio jantar de aniversário. A ironia teria sido engraçada se não estivesse me destruindo por dentro. Bella colocou a mesa com 3 pratos, 3 jogos de talheres, 3 copos. Ela até dobrou os guardanapos do jeito chique que Nathalie tinha ensinado no último dia de ação de graças. Minha filha de 12 anos estava se esforçando no meu jantar de aniversário enquanto desejava que outro homem fosse o pai dela. Eu deveria ter entrado, deveria ter confrontado as duas ali mesmo, jogado o telefone na mesa e exigido respostas, feito elas assistirem ao que eu tinha assistido, feito elas explicarem, mas eu não fiz porque sabia o que ia acontecer. Nathalie iria chorar, dizer que foi um erro, prometer que nunca mais aconteceria, dizer que me amava, que amava nossa família, que faria qualquer coisa para consertar isso, e Bella também iria chorar, diria que não quis dizer aquilo, que estava apenas confusa, que me amava, e talvez 6 meses atrás eu teria acreditado nelas, teria querido acreditar, teria me convencido de que poderíamos consertar isso, fazer terapia, trabalhar nisso, salvar o casamento, salvar a família, mas eu tinha visto o rosto de Bella naquele vídeo, a alegria pura e sem filtros quando ela o abraçou, o conforto, a familiaridade, aquilo não era confusão, aquilo era uma criança que tinha encontrado alguém com quem se conectava mais do que comigo, e Nathalie, ela parecia feliz de um jeito que eu não via havia anos. Felicidade real, não os sorrisos fabricados e o afeto educado de um casamento que tinha esfriado. Ela olhava para ele do jeito que as pessoas olham quando estão exatamente onde querem estar. Eles tinham feito a escolha deles, eu só precisava fazer a minha. Peguei o telefone e pesquisei advogado de divórcio 24 horas, encontrei um escritório que anunciava disponibilidade a qualquer hora, qualquer dia, o tipo de advogado que entende que casamentos não implodem num horário conveniente das 9 às 5. A linha chamou 2 vezes, eu preciso de um advogado de divórcio. Eu disse, hoje à noite, você pode estar aqui em 1 hora, uma voz feminina, profissional, não surpresa, provavelmente recebia ligações assim todos os dias, sim, traga qualquer documentação que tiver, registros financeiros, evidências de adultério se aplicável, eu tenho um vídeo, pausa, ok, traga isso também, e sua certidão de casamento se tiver. Desliguei e mandei mensagem para Nathalie, não estou me sentindo bem, indo ao pronto atendimento, não me espere, a resposta veio 30 segundos depois, ai não, quer que eu vá com você, não, só algo que comi, vou ficar bem, ok, melhoras, fazemos o jantar amanhã.
Fiquei olhando para a mensagem dela, a preocupação casual, a mentira fácil que ela aceitou, ou talvez ela soubesse que eu também estava mentindo, talvez estivesse aliviada, mais um dia antes de ter que bancar a esposa feliz, mais um dia antes de fingir. Gerald Walsh me encontrou no escritório dele às 11 da noite. O cara devia ter uns 60 anos. Parecia que dormia de terno e tinha o tipo de rosto que já tinha visto todo tipo de feiura humana. Quando entrei ele não ofereceu condolências nem perguntou se eu estava bem. Apenas apontou para uma cadeira e disse, mostre o que você tem. Entreguei meu telefone. Ele assistiu ao vídeo 2 vezes. Não piscou. Isso é recente. Ele perguntou, hoje, alguém enviou anonimamente. Você sabe quem ele é? Nenhuma ideia. Gerald ampliou o rosto do homem. Fez uma captura de tela. Vamos descobrir. Isso é suficiente para um divórcio com culpa. Adultério ainda é fundamento neste estado. Deixa as coisas mais limpas. Mais limpas como se estivéssemos falando de um projeto de construção. Eu quero tudo. Eu disse. A casa. As contas. Quero que ela saia sem nada. A filha. Eu não respondi de imediato. O rosto de Bella passou pela minha cabeça. O jeito que ela olhou para ele. O jeito que disse aquelas palavras. Ela tem 12 anos, Gerald disse. Os tribunais favorecem a guarda materna nessa idade, mas dadas as circunstâncias, alienação parental, exposição de uma criança a um caso, podemos argumentar por guarda total. Quanto tempo isso leva se ela lutar? 6 meses a 1 ano. Se ela for esperta vai fechar um acordo rápido. Saí do escritório dele à meia-noite com um contrato de adiantamento e um plano. Primeiro passo, descobrir quem diabos era esse cara. Levou menos de 24 horas para descobrir quem ele era. O nome dele era Jake Bennett, 39 anos. Dono de uma concessionária de carros do outro lado da cidade. Bennett Auto Sales, o tipo de lugar com bonecos infláveis dançando no teto e promoções de fim de semana com cachorro-quente e balões. Operação bem classe. O rosto dele estava por todo o site. Sorriso grande. Polegar para cima. Jake Bennett quer colocar você no carro dos seus sonhos. Não, ele só queria se colocar na minha esposa. Encontrei o perfil dele no Facebook. Idiota público. Nem tinha configurações de privacidade. Vi fotos de uma reunião de ex-alunos do ensino médio 6 meses atrás. Turma de 2004. A turma de Nathalie. Havia 3 fotos com os dois juntos. Em uma estavam perto demais, em outra mão dela no braço dele. Na terceira os dois rindo de alguma coisa. Rostos a centímetros. Aquele olhar que as pessoas têm quando fingem que são só amigos. Mas na verdade querem arrancar a roupa um do outro. 6 meses. Eles vinham fazendo isso havia pelo menos 6 meses. Puxei o anuário deles online. Encontrei os dois. Jake Bennett, time de futebol americano. Votado como o mais provável a atingir o auge no ensino médio. Nathalie Morrison na época. Líder de torcida. Comissão do anuário. Eles namoraram no último ano. Lembrei dela mencioná-lo uma vez anos atrás. O namorado do ensino médio. Primeiro amor. Seja lá o que for. História antiga. Ela tinha dito. Parece que a história tem um jeito de se repetir. Eu precisava de mais do que apenas um vídeo e algumas fotos do Facebook. Eu precisava de tudo. Registros bancários, históricos de chamadas, recibos de motel, dados de localização. Qualquer coisa que a enterrasse tão fundo no tribunal que ela teria sorte de sair apenas com a roupa do corpo. Comecei pela nossa conta bancária conjunta. Entrei e baixei todos os extratos do último ano. Nathalie vinha sacando dinheiro toda sexta-feira. Começou cerca de 8 meses atrás. Quantias pequenas no início. 101, 50. Depois aumentou. 200 aqui, 300 ali. Sempre em dinheiro. Sempre às sextas-feiras. 27 saques no total. Mais de $5.000 sumidos. Eu nunca percebi. Por que perceberia? Nós tínhamos contas pessoais separadas para nossos próprios gastos. A conta conjunta era para contas. Supermercado. Coisas da criança. Ela vinha drenando tudo e eu estava ocupado demais construindo pontes para notar que alguém estava incendiando minha casa. Depois puxei as faturas do nosso cartão de crédito e encontrei cobranças em um hotel fora da rodovia 9. O Sunrise Inn, bem romântico. O tipo de lugar que aluga quartos por hora e não faz perguntas. Ela tinha sido esperto o suficiente para colocar no cartão pessoal dela na maioria das vezes, mas usou nosso cartão conjunto 3 vezes, provavelmente quando estourou o limite do dela. Cada cobrança era de $89, a tarifa noturna deles. Segundo o site. Cruzei as datas com meu calendário de trabalho. Todas, sem exceção, eram sextas-feiras em que eu tinha trabalhado até tarde, quando eu mandava mensagem dizendo que ia pegar algo para comer no caminho e que ela não precisava me esperar. Ela sempre respondia com um pequeno emoji de coração. Ok, amor, te amo, enquanto estava em um hotel com o namorado do ensino médio. Vasculhei os registros de mensagens dela no nosso plano de telefone compartilhado. Não dava para ver o conteúdo, mas dava para ver os números. Havia um número que ela mandava mensagem constantemente. Começou 8 meses atrás, várias vezes por dia, às vezes 50, 60 mensagens em um único dia, tarde da noite, cedo de manhã, durante o intervalo de almoço no trabalho. Fiz uma busca reversa do número, celular pessoal de Jake Bennett.
Mas a pior parte não foram os recibos do motel, nem os saques em dinheiro, nem sequer as mensagens constantes. A pior parte foi o que encontrei quando entrei no nosso aplicativo de calendário da família, aquele que usávamos para acompanhar as atividades da Bella. Nossos horários de trabalho, tudo, todos os sábados nos últimos 3 meses. Nathalie tinha bloqueado casa da mãe, ajudando no trabalho do jardim. Eu achei que fosse algo bonito. Nathalie levando Bella para passar tempo com a avó. Ajudando, ensinando responsabilidade familiar, exceto que eu puxei o histórico de localização do telefone da Nathalie. Nós tínhamos configurado localizar meu telefone anos atrás por segurança, caso alguém se perdesse ou tivesse uma emergência. Os dados eram salvos automaticamente na nuvem. Baixei 3 meses de dados de localização e cruzei com o calendário, todos os sábados que diziam casa da mãe. O telefone da Nathalie marcava 847 Riverside Drive, endereço de Jake Bennett. Segundo registros públicos, ele era dono do lugar havia 6 anos, casa térrea de 3 quartos, bairro bonito, boas escolas. Eles ficavam lá por horas, às vezes 6, 7 horas em um sábado, chegando por volta das 10 da manhã e saindo por volta das 5 da tarde, como uma família normal passando um dia normal juntos. Abri as fotos do Instagram da Nathalie. Ela vinha postando muitas fotos da Bella nos últimos meses. Bella comendo sorvete, Bella brincando em um quintal, Bella jogando futebol americano, Bella rindo de alguma coisa fora da câmera. Ampliei os fundos das fotos. Aquele não era o nosso quintal, não era a nossa cerca, não era o nosso mobiliário de pátio, era a casa do Jake. Nathalie vinha postando fotos da nossa filha na casa do amante dela, ali mesmo nas redes sociais, e ninguém tinha percebido, nem as amigas dela, nem a família, nem eu. Baixei tudo, cada extrato, cada recibo, cada registro de localização, cada foto, organizei tudo por data, construí uma linha do tempo, imprimi tudo e coloquei em uma pasta, 500 páginas de prova de que minha esposa vinha vivendo uma vida dupla havia 6 meses. E a parte mais condenatória, nossa conversa de mensagens do backup da nuvem. Eu tinha esquecido que estava configurado para salvar automaticamente. Encontrei uma conversa de 3 semanas atrás, tarde da noite, depois que eu tinha ido dormir. Nathalie, eu não posso continuar fazendo isso para sempre. Está ficando mais difícil mentir, Jake. Então não minta. Deixe ele. Nathalie, não é tão simples. A casa está no nome de nós dois. As contas são conjuntas. Eu preciso garantir que estou protegida. Jake, eu vou cuidar de você e da Bella. Ela já ama aqui. Nathalie, eu sei. Ela fica perguntando quando podemos dormir aí. Jake, então deixa ela contar para ele. Você vai para a casa da sua mãe no fim de semana. Nathalie, talvez no mês que vem. Eu preciso falar com um advogado primeiro. Entender a que eu tenho direito. Jake, você tem direito a ser feliz. Nós dois sabemos que ele não te valoriza. Nathalie, ele nem percebe quando eu não estou. Essa parte doeu diferente, porque ela não estava totalmente errada, eu não tinha percebido, eu estava tão focado no trabalho, em prover, em garantir que tivéssemos tudo o que precisávamos, que parei de verificar se ainda tínhamos um ao outro. Mas isso não dava a ela o direito de me trair, não dava a ela o direito de envolver minha filha no caso, não dava a ela o direito de planejar a estratégia de saída enquanto ainda dormia na minha cama e gastava meu dinheiro. Adicionei a conversa à pasta. Na sexta-feira à tarde, enquanto Nathalie estava no trabalho e Bella na escola, mandei trocar as fechaduras, liguei para um chaveiro que não fez perguntas, paguei em dinheiro por serviço no mesmo dia, depois fui ao banco e congelei nossas contas conjuntas. Não era ilegal. Meu nome também estava nelas. Gerald entrou com os papéis do divórcio. Naquela mesma tarde, eu mandei entregar os papéis na escola da Nathalie, entregues em mãos por um oficial de justiça durante o intervalo de almoço dela. Humilhação máxima. Depois imprimi uma cópia e colei na porta da frente da casa. Não entrei, eu já tinha pegado o que precisava antes, roupas, documentos, meu laptop, todo o resto podia pegar fogo pelo que me importava. Dirigi até o hotel de estadia prolongada que tinha reservado naquela manhã e fiquei sentado no estacionamento. Meu telefone ficou em silêncio por 20 minutos, então tocou. O número da Nathalie, eu não atendi, vieram mais 3 ligações, 2 mensagens de voz. Uma sequência de mensagens que começou com que diabos e terminou com me atende. Desliguei o telefone, subi para o quarto, sentei na cama e apenas respirei pela primeira vez em 3 dias. Às 7h30 voltei dirigindo até a casa, estacionei do outro lado da rua onde dava para ver a porta da frente. O carro da Nathalie entrou na garagem às 7h52, Bella estava no banco do passageiro. Nathalie saiu, caminhou até a porta, tentou a chave. Não funcionou, tentou de novo, então viu os papéis colados na porta, arrancou tudo, leu a primeira página. O rosto dela ficou branco. Bella saiu do carro, perguntou algo que eu não consegui ouvir. Nathalie virou e gritou alguma coisa para ela. Bella recuou. Nathalie puxou o telefone. Começou a discar e encostou no ouvido. Eu vi meu telefone acender no banco do passageiro. O nome dela piscando na tela. Eu não atendi. Ela me encontrou na manhã de domingo. Eu estava no hotel de estadia prolongada havia 2 dias, ignorando 47 ligações e Deus sabe quantas mensagens. Gerald tinha me dito para não interagir, deixar ela entrar em pânico, deixar ela perceber o quão feio tinha estragado tudo, mas Nathalie era persistente.
A batida veio às 9 da manhã, 3 pancadas secas que diziam que ela não estava pedindo permissão. Eu abri a porta, Natalie estava ali com Bella um pouco atrás dela, as duas com cara de quem tinha tido um fim de semana difícil. Ótimo, precisamos conversar, Natalie disse. Não, não precisamos. Eu comecei a fechar a porta. Pai, por favor, Bella falou. Eu parei, olhei para minha filha, ela não conseguiu encarar meus olhos. 5 minutos, eu disse. Elas entraram. Natalie sentou na beira da cama. Bella ficou perto da porta com os braços cruzados. Tudo na linguagem corporal dela gritava que ela não queria estar ali. Isso é insano. Natalie começou. Você não pode simplesmente nos trancar fora da nossa casa. Minha casa. Meu nome está na escritura. Precisamos conversar sobre isso como adultos. Adultos não dormem com o namorado do ensino médio na cama da família. Bella estremeceu. A boca de Natalie abriu e fechou. Não é o que você pensa, Natalie disse. E eu quase ri. Jake e eu éramos apenas amigos. Nos reconectamos no reencontro. Eu puxei o telefone. Abri o vídeo. Apertei play. O rosto de Natalie perdeu toda a cor ao ouvir a própria voz. Ao se ver na nossa cama, eu tenho isso, eu disse, eu tenho as mensagens. 6 meses de recibos de motel, extratos bancários mostrando você drenando nossas contas para seus fins de semana escondidos. Eu sei das 11 vezes que você levou a Bella para a casa dele quando me disse que estava na casa da sua mãe. Natalie parecia que ia vomitar. Você invadiu meu telefone. Não precisei. Você usou nossa conta conjunta para pagar os motéis. Ela se levantou. Tentou outro ângulo. Desespero. Você está machucando a Bella. Ela precisa do pai dela. Ela precisa. Me diga o que você disse no vídeo. Eu disse para Bella. Bella olhou para o chão. Olha para mim e me diga que você não disse que queria que o Jake fosse seu pai. Ela finalmente encontrou meu olhar e eu vi. Não vergonha. Não arrependimento. Desafio. Eu quis dizer. Ela disse. Ele é mais legal que você. Ele realmente me escuta. Ele não fica só trabalhando o tempo todo e nos ignorando. Ali estava. O roteiro. Natalie tinha alimentado aquilo nela. A pobre Bella negligenciada. Presa a um pai que fornecia tudo mas não estava presente o suficiente. Pouco importava que todo fim de semana eu pedisse para fazer algo com ela e ela dissesse que já tinha planos. Pouco importava que em todo jantar que eu tentava ter ela ficava no telefone. Ok, eu disse em voz baixa. Natalie sentiu uma abertura. Podemos consertar isso. Podemos fazer terapia. Bella não quis dizer. Eu puxei outro arquivo no telefone. Uma gravação de áudio. Apertei play. A voz da Natalie saiu pelo alto-falante. Eu não posso continuar fazendo isso para sempre. Bella merece uma família de verdade. Ela merece um pai que realmente queira estar por perto. A voz do Jake. Então deixa ele. Vem morar comigo. A gente resolve essa coisa de guarda. Natalie, eu estou tentando, eu só preciso de tempo para organizar tudo direito. Eu não quero perder a casa. A gravação parou. Natalie me encarava como se eu tivesse puxado uma arma. Isso é de 3 semanas atrás, eu disse. Você me ligou sem querer da casa do Jake. Uma conversa de 22 minutos sobre como você estava planejando sua estratégia de saída enquanto se certificava de que poderia me levar tudo. O desafio de Bella rachou só um pouco. Você estava me usando como segurança financeira enquanto treinava minha filha para me substituir, eu disse. Então é assim que vai ser agora. Você quer o Jake, ele é seu. Você quer sair, então saiu, mas não vai reescrever a história e me transformar no vilão. Abri meu laptop e mostrei a Natalie o e-mail que eu tinha enviado naquela manhã para a diretora Angela Burton, da Jefferson Elementary School. Assunto: violação da cláusula de moralidade. Em anexo estavam o vídeo, os recibos do motel, tudo. Seu contrato tem uma cláusula de moralidade, eu disse. Conduta imprópria para uma educadora, especialmente conduta envolvendo a exposição de um menor a um caso extraconjugal. Natalie tentou pegar o laptop. Eu puxei de volta. Eu também enviei para seus pais. O rosto dela ficou branco. Os pais dela eram a moda antiga, do tipo que ainda ia à igreja 2 vezes por semana e acreditava em vergonha pública como justiça divina. E eu publiquei um relato muito factual, muito comedido no Facebook, sem nomes, apenas fatos. Linha do tempo, evidências, para quando você inevitavelmente tentar se fazer de vítima para nossos amigos. O telefone da Natalie começou a tocar, depois vibrar, depois não parou mais. O nome da mãe dela apareceu na tela. Bella começou a chorar. Eu me levantei, abri a porta. Você quis ele, eu disse. Agora ele é tudo que você tem. Natalie tentou falar, mas o telefone dela não parava de vibrar. Mensagens chegando, ligações de números que ela reconhecia. Ela segurou a mão da Bella e saiu. Fechei a porta, sentei na cama e, pela primeira vez em 3 dias, senti que conseguia respirar. A reunião do conselho escolar aconteceu numa quarta-feira. Eu sei porque o Gerald recebeu uma ligação do advogado da Natalie naquela tarde, gritando sobre assédio e difamação. Gerald colocou no viva voz para que eu ouvisse. Sua cliente enviou material explícito a um administrador escolar. Meu cliente enviou provas de uma educadora violando seu contrato de trabalho. Gerald disse calmamente, se sua cliente quiser argumentar que não violou a cláusula de moralidade, podemos fazer isso no tribunal. Com o vídeo. O advogado desligou.
Nathalie foi colocada em licença administrativa naquele dia. Na sexta-feira a licença se tornou permanente. O distrito não queria responsabilidade. Uma professora que expôs a própria filha de 12 anos a um caso extraconjugal. Não importava que Bela fosse filha dela. A aparência era tóxica. Nathalie perdeu o emprego. Os pais dela foram piores. A mãe dela apareceu no meu hotel de estadia prolongada na quinta-feira, 73 anos, dirigiu 40 minutos para me dizer pessoalmente que tinha criado Nathalie melhor do que isso, que estava envergonhada, que Nathalie não era mais bem-vinda nos jantares de domingo até se acertar com Deus. Eu não pedi para ela fazer isso, eu apenas enviei as provas. Eles fizeram a própria escolha. Nathalie tentou ligar para o pai, ele não atendeu, e Jake desapareceu como fumaça. Eu não contratei ninguém para rastreá-lo. Não precisei. Um dos caras do meu canteiro de obras comentou que tinha visto Nathalie na concessionária do Jake no sábado, chorando no estacionamento. Jake a acompanhou até o carro, mãos levantadas como se estivesse acalmando uma pessoa instável. 30 segundos de conversa. Depois ele voltou para dentro. Ele parou de atender as ligações dela depois disso. Acontece que Jake não se inscreveu para uma mãe solteira, quebrada, desempregada e cheia de bagagem. Ele se inscreveu para a fantasia, as escapadas, os quartos de hotel. Quando ficou real, quando ficou complicado, ele caiu fora. Nathalie contratou um advogado com dinheiro que não tinha, provavelmente pegou emprestado de algum lugar, entrou com pedido de pensão conjugal, alegou que merecia metade de tudo porque tinha sacrificado a carreira para criar nossa filha. Exceto que Nathalie trabalhou durante todo o casamento e não tinha sacrificado nada, ela apenas foi demitida por aprontar. A audiência foi marcada para meados de novembro, 2 meses depois. Enquanto isso eu fiz o que sempre faço quando as coisas quebram. Trabalhei, me joguei em um projeto de ponte no condado vizinho, fiquei até tarde, peguei turnos de fim de semana, meu chefe percebeu, me promoveu a gerente sênior de projetos com um aumento de 15%. Entrei numa academia, voltei a correr, me reconectei com amigos que eu tinha perdido contato, caras da faculdade que tinham parado de aparecer porque Nathalie não gostava deles, descobri que ainda estavam por aí, ainda eram boas pessoas, ainda dispostas a jantar sem fazer muitas perguntas. Eu estava me reconstruindo, Nathalie estava desmoronando. Nossos amigos em comum tentaram ficar neutros no início, pediram meu lado da história, eu enviei as provas, a maioria parou de falar com Nathalie depois disso, alguns tentaram defendê-la, disseram que pessoas cometem erros, disseram que eu estava sendo cruel, eu os bloqueei. Então veio a mediação, Geraldi, eu, o advogado da Nathalie e Nathalie, numa sala de conferências que cheirava café velho e promessas quebradas. Nathalie parecia péssima, cabelo preso para trás, sem maquiagem, aquele tipo de cansaço que se instala nos ossos. O advogado dela apresentou a proposta. Nathalie queria pensão, queria ficar com a casa, queria a guarda compartilhada da Bela. Geraldi riu. Sua cliente cometeu adultério, expôs a criança ao parceiro do caso, perdeu o emprego por torpeza moral e alienou a criança do pai. Ela não vai ficar com a casa, não vai receber pensão. Estamos oferecendo 10% dos ativos líquidos e ela deveria agradecer a Deus por isso. O advogado da Nathalie tentou argumentar. Geraldi colocou o arquivo do vídeo sobre a mesa. Você quer que o juiz assista a isso? Porque eu prometo que ele vai. E quando assistir sua cliente não vai receber 10%, vai receber nada. A sala ficou em silêncio. Nathalie começou a chorar, primeiro baixo, depois mais forte, eu não senti pena. O advogado saiu para conversar, voltou com uma contraproposta, eu fico com a casa, fico com as contas de aposentadoria, fico com os carros, Nathalie recebe um acordo pequeno, o suficiente para alugar um apartamento, se reerguer, pensão mínima apenas por 2 anos, e guarda dividida, guarda compartilhada, arranjo padrão. Geraldi disse que era uma vitória, que tínhamos esmagado ela, que eu podia sair limpo, mas então o advogado da Nathalie disse algo que fez meu sangue gelar, o tribunal vai considerar a preferência da Bela, ela tem 12 anos, idade suficiente, o juiz vai perguntar com quem ela quer morar. Geraldi olhou para mim, eu olhei para os papéis do acordo, Nathalie enxugou os olhos me observando. E a Bela, eu perguntei. Ela tem 12 anos, Geraldi disse com cuidado, o tribunal vai entrevistá-la, perguntar onde ela se sente segura, quem ela quer como guardião principal. Eu já sabia a resposta, Bela tinha feito a escolha. Meses atrás, vinha fazendo a escolha toda vez que ia à casa do Jake, toda vez que o chamava de tio Jake, toda vez que olhava para mim como se eu fosse o problema. Encarei os papéis do acordo, o advogado da Nathalie pigarreou, você pode ir a julgamento ou pode assinar. Geraldi se inclinou para perto, esse é o melhor acordo que vamos conseguir, aceite. Eu peguei a caneta. Preciso acrescentar algo, eu disse. Geraldi levantou o olhar, o que? Eu quero abrir mão da guarda. A sala ficou em silêncio. Você quer o quê? Disse o advogado da Nathalie. Eu abro mão de todos os direitos de guarda. Nathalie fica com a guarda total da Bela. Eu vou pagar pensão conforme exigido por lei, mas quero 0 visitação, nenhum fim de semana, nenhum feriado, nada. Geraldi segurou meu braço. Precisamos de um momento. Saímos para o corredor, ele fechou a porta atrás de nós. Que diabos você está fazendo? Ele disse. Exatamente o que eu disse.
Você está abrindo mão da sua filha. Ela não é mais minha filha. Gerald me encarou como se eu tivesse perdido a cabeça. Ela tem 12 anos, crianças dizem coisas idiotas, você não pode simplesmente. Ela fez a escolha dela, eu disse, eu vi ela fazer. Eu não vou passar os próximos 6 anos forçando um relacionamento com alguém que não me quer na vida dela, não vou aparecer a cada 2 fins de semana e ficar vendo ela contar as horas para ir embora, eu terminei. O tribunal vai perguntar por quê. Então eu vou dizer que minha filha participou do caso da mãe, que foi condicionada a preferir outro homem, que disse a ele que desejava que fosse o pai dela, e que eu não tenho interesse em guarda compartilhada com uma criança que foi ensinada a me odiar. Gerald passou a mão no rosto, isso é permanente. Você entende que não pode mudar de ideia daqui a um ano quando ela crescer, ótimo. Voltamos para dentro, eu acrescentei a modificação por escrito, assinei e deslizei o papel pela mesa. O advogado da Natalie leu, olhou para ela, ela estava me encarando como se não me reconhecesse. Você está abandonando a Bella? Ela perguntou. Você queria que eu fosse embora, agora eu fui de vez, ela é sua filha, ela desejou que o Jake fosse o pai dela, então deixe que ele seja. Ah é? Espera, ele já te abandonou também, não foi? O rosto da Natalie desmoronou, o advogado colocou a mão no braço dela, minha cliente aceita os termos, nós assinamos. Gerald testemunhou, estava feito. Eu saí daquela sala de conferências $50.000 mais pobre e completamente livre. 2 anos depois eu recebi um e-mail. Eu já estava morando em outra cidade naquela época, aceitei um trabalho a 4 horas de distância, recomeço, novo escritório, eu tinha sido promovido 2 vezes. Virei engenheiro sênior em um projeto municipal de infraestrutura que teria meu nome em uma placa quando fosse concluído. Eu estava saindo com alguém, nada sério, tínhamos saído 4 vezes, e ela não perguntava sobre meu passado porque eu não oferecia. O e-mail chegou numa terça-feira, assunto pai, por favor leia isto, da Bella, endereço de e-mail da escola. Eu encarei por 1 minuto inteiro, depois apaguei sem abrir. 3 dias depois outro e-mail, depois outro, eu criei um filtro, qualquer coisa daquele endereço ia direto para a lixeira. Então a Natalie tentou mandar mensagem pelo Facebook, eu tinha trancado meu perfil anos antes, mas ela deu um jeito através de amigos em comum. Jake foi embora, está noivo de outra pessoa, Bella está tendo dificuldades, se comportando mal na escola, ela precisa do pai, por favor fale com ela. Eu li 2 vezes e depois bloqueei a conta da Natalie. Ela tentou pelo Instagram, bloqueada. Tentou mandar mensagem de um número novo, bloqueada. Mandou recado através da minha mãe, eu disse à minha mãe que, se ela quisesse continuar na minha vida, precisava parar de ser mensageira. Eu não me senti culpado, senti alívio. Eu tinha reconstruído minha vida sem elas, nova cidade, nova trajetória profissional, novas rotinas, eu ia à academia 5 dias por semana. Tinha um pequeno círculo de amigos que me conheciam como o cara que trabalhava duro e não falava da ex-esposa. Eu tinha hobbies, comecei marcenaria, fiz um curso de soldagem, aprendi a cozinhar algo além de macarrão. Todo ano no meu aniversário eu me levava para jantar em algum lugar bom, pedi exatamente o que queria, erguia um copo de suco para a vida que eu tinha construído, sem amargura, sem fantasias de vingança, apenas paz. Mas no mês passado Gerald ligou, você recebeu uma carta, ele disse, chegou ao meu escritório, da Bella, jogue fora, está marcada como urgente, ela enviou pelos canais legais, eu sou obrigado a repassar. Então envie pelo correio para mim, eu mesmo jogo fora. Chegou 3 dias depois, envelope grosso, a letra da Bella na frente. Eu não abri de imediato, deixei na bancada da cozinha por 1 semana. Minha namorada, relacionamento casual, 5 meses, começando a parecer algo real, perguntou sobre aquilo, correio antigo, eu disse, mas ela viu o remetente, viu o escritório do Gerald, isso é da sua filha, ela perguntou. Eu tinha contado o básico, divórcio, ex-esposa traiu, filha escolheu a mãe, sem detalhes, não precisava. Sim, eu disse. Você vai ler. Eu peguei o envelope, segurei, a Bella teria 14 anos agora, primeiro ano do ensino médio, idade suficiente para entender consequências, idade suficiente para perceber que ações têm peso, idade suficiente para saber o que tinha feito. O que você vai fazer? Minha namorada perguntou. Eu olhei para ela, depois para a carta, eu já fiz. Joguei a carta fora naquela noite, não abri, não li além do remetente, levei direto para a lixeira do lado de fora e joguei junto com o resto do lixo. Minha namorada observou da janela da cozinha, quando voltei ela não fez perguntas, apenas serviu 2 copos de chá gelado e seguimos com a nossa noite. É isso sobre recomeçar, você decide o que fica na sua vida e o que não fica, você escolhe quais pontes reconstrói e quais deixa queimar até a fundação. Eu escolhi deixar queimar. Tenho 40 anos agora, 2 anos desde aquela carta, a Bella tem 16, eu acho, não acompanho. Eu lidero uma equipe de 11 engenheiros, acabamos de concluir um entroncamento rodoviário que reduziu o tempo de deslocamento em 20 minutos para 30.000 pessoas. Meu chefe quer que eu assuma a região norte no ano que vem, provavelmente vou dizer sim.
Comprei uma casa no ano passado, nada enorme, mas é minha, 3 quartos por que não, escritório, quarto de hóspedes e uma oficina na garagem onde construo móveis nos fins de semana. Vendi uma mesa de jantar no mês passado por $1.200, o cara disse que era o melhor trabalho artesanal que já tinha visto. A namorada de 2 anos atrás, estamos noivos agora, vamos nos casar na próxima primavera, o nome dela é Raquel, ela é fisioterapeuta e nunca me pediu para explicar ou justificar minhas escolhas, ela conhece a história, sabe que eu tenho uma filha em algum lugar com quem não falo, nunca pressionou, é assim que eu sei que ela é diferente. Ainda ouço algumas coisas, redes de cidade pequena são profundas mesmo quando você se muda, um amigo em comum mencionou que a Nathalie está trabalhando como professora substituta agora, outro distrito, salário menor, ainda lutando, a Bela aparentemente está mais ou menos, não ótima. Minha mãe, com quem falo talvez uma vez a cada 2 meses, deixou escapar que a Bela tem tido problemas na escola, raiva, problemas de confiança, coisas padrão de uma criança cujo mundo implodiu porque a mãe não conseguiu manter as pernas fechadas. Eu não pedi detalhes. Jake se casou com a mulher por quem deixou a Nathalie, eles moram a 2 cidades de distância, tem um bebê a caminho, pelo que ouvi ele e a Nathalie não se falam, provavelmente nem lembra que a Bela existe. Engraçado como isso funciona. As pessoas às vezes me perguntam se eu me arrependo de ter ido embora da minha filha, de ter queimado tudo em vez de tentar salvar alguma coisa. Eu não me arrependo. A Bela era velha o suficiente para saber o que estava dizendo quando disse ao Jake que desejava que ele fosse o pai dela, velho o suficiente para entender que estava escolhendo lados, velho o suficiente para participar da traição da mãe e achar que estava tudo bem. Eu dei a ela exatamente o que ela queria, uma vida sem mim nela.